mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Prezados irmãos e irmãs em Cristo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja e esteja conosco, hoje e sempre. Amém. Eu sou o Sérgio, atuo como pastor aqui na Paróquia Evangélica de Confissão Luterana em Guaramirim, Santa Catarina. Eu acolho a todos e todas vocês nesta Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, com palavras do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, capítulo 12, versículos 23, que nos diz: a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Talvez possa parecer loucura o que vou dizer agora, contudo, olhando para a palavra de Deus, para tudo o que tenho visto estes dias, cheguei à seguinte conclusão. Hoje é sexta-feira, dia que lembramos da morte de Cristo, e eu cheguei à conclusão de que o mundo precisa morrer. O mundo precisa morrer com Cristo nesta sexta-feira, para ressurgir de forma diferente no domingo da Páscoa. Na mensagem que gravamos e postamos no dia de ontem, quinta-feira, eu foquei no ensinamento de Jesus em relação à humildade. É com humildade que refleti e em humildade peço que vocês acompanhem o meu raciocínio teológico, estudem com afinco as Sagradas Escrituras e depois, só depois, tirem suas conclusões. Digo isto, pois fé cristã de confissão luterana deve ser sempre fé refletida. O mundo precisa morrer. Mas o que no mundo precisa morrer? Reflitam comigo. A palavra Páscoa vem do hebraico Pessah e significa passagem. Saída de um lugar para outro, de uma situação para a outra. Precisamos passar da situação em que nós nos encontramos para algo melhor. Páscoa quer ser isto para nós. E hoje, sexta-feira, é dia de refletirmos sobre isso. E para tal, convido para olharmos para as Sagradas Escrituras. Façamos este exercício. Olhemos para os evangelhos. E no evangelho de Mateus, o capítulo 3 e 4, nós percebemos que Jesus foi batizado por João Batista. E antes de Jesus começar o seu ministério aqui na terra, de ensino, de cura e tudo mais que nós descobrimos nos evangelhos, Jesus fez o quê? Ele parou. Jesus parou e ele foi para o deserto, onde passou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber nada. Jesus também passou e fez quarentena. Detalhe que Jesus passou sua quarentena e ele não passou a sua quarentena em casa, assistindo TV, reclamando, engordando, ou usando as redes sociais para ficar brigando por causa de política. Jesus não fez isso. Pelo contrário, ele passou os 40 dias e noites no deserto realmente privado de tudo. Tudo. E lá no fim ele sentiu fome. Ele sentiu fome e sentiu também o poder do Espírito Santo de Deus nele. E aí veio a tentação. É só você transformar a pedra em pão e resolve o teu problema. Porém, Jesus usou a própria Escritura. Jesus usa a própria Escritura e responde à sua tentação dizendo o quê? Não só de pão vive o homem,
mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus dominou o seu desejo egoísta de usar o seu poder em benefício próprio. Ele suporta a tentação com base na Sagrada Escritura. É isso que ele faz. É interessante aqui, quando ele está no deserto, ele não usa o seu poder em benefício próprio. Mas se olharmos lá no capítulo 14 do Evangelho de Mateus, Mateus nos relata que, ao entardecer, haviam mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, ouvindo Jesus pregar. E está escurecendo. E os discípulos vêm preocupados. Senhor, manda esse povo embora. Manda esse povo embora que nós não temos comida para toda essa gente. E Jesus pergunta, o que vocês têm? 5 pães e 2 peixes. E o que Jesus faz? Naquele momento, ele usa o seu poder e ele reparte os 5 pães e os 2 peixes. Ele ensina a repartir. Para matar sua própria fome, ele não usa o seu poder. Mas para alimentar a multidão, ele usa o seu poder. O poder de Deus não foi usado egoisticamente por Jesus, e ele mais uma vez nos ensinou. Quando repartimos o que Deus nos dá, não há lugar para a fome neste mundo. O mundo precisa morrer. O mundo egoísta precisa morrer. Isto que eu me refiro. É isto que hoje precisamos matar em nós, junto com Jesus. O egoísmo, o mundo egoísta. No reino de Deus, na fé cristã, egoísmo dá espaço ao altruísmo. Você se diz cristão e só pensa em você mesmo? Eu digo, repense. O mundo precisa morrer. O que mais neste mundo precisa morrer? O que mais nessa sexta-feira precisa ser sepultado com Cristo para que passe da situação que nós estamos para uma situação realmente diferente no domingo da Páscoa e ressurja algo novo? Continuemos a nossa reflexão. E para isso, vamos olhar para a Idade Média, a época de Lutero. Na Idade Média, a igreja era a água que se bebia, era o ar que se respirava. Não existia vida fora da igreja. A igreja era o principal pilar de sustentação da sociedade daquele tempo. Hoje, o mercado é este pilar. A igreja perdeu esse posto. Tudo gira em torno do mercado. Tudo acaba sendo, infelizmente, mercantilizado. Inclusive a fé, em algumas situações, também se torna mercadoria. Páscoa, por exemplo, foi transformada em coelhinho e chocolate, ovo de chocolate. Interessante que talvez, eu estive refletindo, talvez este ano, em virtude de tudo que está acontecendo, talvez realmente o mundo como um todo reflita mais sobre o real significado da Páscoa. No capítulo 6 do Evangelho de Mateus, nos versículos 19 a 34, Jesus disse o seguinte: não ajuntem riquezas na terra onde a traça e a ferrugem destroem, e onde ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde traça e ferrugem não destrói, e onde ladrão nenhum arromba. Dito de forma resumida e entre outras palavras, Jesus quer nos dizer o seguinte: enriqueçam os seus corações com as coisas de Deus. Pois onde estiverem nossas riquezas, ali estará o nosso coração, e onde, segundo Lutero, está o nosso coração, ali está o nosso Deus. Quem é o meu Senhor? Quem é o seu Senhor? A quem nós servimos? A quem eu sirvo? Ou mudando a pergunta, em que ou em quem você põe a sua esperança última? Em que ou em quem nós colocamos a nossa esperança? Há quem confie
nas suas próprias riquezas, no seu trabalho, nos seus próprios esforços, no seu próprio suor. Trabalhar e lutar para conquistar o pão é mais do que necessário. E não é este esforço, esta luta ou trabalho em si que eu estou questionando. Vejam bem, isto é necessário, todos precisamos fazer. Mas eu aqui estou perguntando pelo real sentido, o sentido último da nossa existência aqui na Terra. Qual é a fé que me sustenta? Qual é a fé que te sustenta? Jesus nos lembra. Qual é a fé que me sustenta? Qual é a fé que te sustenta? Jesus nos lembra. Ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas estas coisas. O que neste mundo precisa morrer e ser sepultado com Cristo hoje? E eu digo, precisamos sepultar este mundo no qual as coisas, os bens, o dinheiro é amado e as pessoas, infelizmente, são usadas. Precisamos sepultar com Cristo o egoísmo, o egocentrismo, o individualismo. Precisamos sepultar o eu que pensa só em mim mesmo, na minha barriga, no meu nariz, nas minhas necessidades, na minha família, no meu carro, no meu trabalho, no meu. Este vírus, ele está nos ensinando que não existe só eu, mas realmente vivemos numa grande oikos, numa casa comum. Desta casa comum, precisamos cuidar dela como um todo, e não um povo isolado. Cristo nos ensina, e Ele quer que no dia de hoje sepultemos com Ele todas essas questões, para que façamos a passagem e que possamos ressurgir de forma diferente no domingo da Páscoa, domingo de manhã. Talvez alguém me diga, pastor, você está ficando louco. Talvez realmente seja impossível conseguirmos sepultar tudo isso que eu coloquei aqui até então com Cristo no dia de hoje. Eu entendo isso, eu entendo. Mas, de novo, se alguém disser que isso é impossível, eu respondo o seguinte: a minha força nada faz, sozinho estou perdido. Um homem a vitória traz, por Deus foi escolhido. Quem trouxe esta luz foi Cristo Jesus. O eterno Senhor, outro não tem vigor, triunfará na luta. Hoje é sexta-feira da paixão de Cristo por nós. Vamos refletir sobre o que Jesus realiza ao se entregar na cruz. E vamos viver a partir disso. Sepultar o que é necessário ser sepultado com Ele, para que domingo de manhã na Páscoa possamos ressurgir novas criaturas em Cristo. E que assim seja. Amém. Memória de mim.
convido a inclinarmos nossa face, a fecharmos nossos olhos e termos uma palavra de oração. Oremos ao Senhor. Querido e amado Deus, nesse dia de hoje, dia em que talvez as nossas igrejas estariam cheias, pedimos, amado Deus, que Tu enchas o nosso coração, pois nós somos o templo do Teu Santo Espírito. Nós somos a Tua igreja. Por isso, amado Deus, pedimos que o Senhor esteja conosco, esteja com cada uma e cada um que está em casa, continue cuidando, continue amparando e nos ajude a refletirmos a partir da Tua palavra, para que nesta Sexta-feira Santa, de fato, possamos fazer uma passagem, sepultar com Cristo aquilo que precisa ser sepultado, para que algo novo possa ressurgir no domingo da Páscoa. O altar está todo vazio, a igreja está vazia. Que Tu possas nos encher com a Tua palavra, com o Teu amor, com o Teu cuidado. Por Cristo Jesus é que oramos, hoje e sempre. Amém.